Muito boa noite, comunidade do Printcast. Finalmente chegou o grande dia. Muitos pedidos, muitas mensagens e o pessoal incansável aí querendo saber quando que a gente ia lançar finalmente o nosso episódio aqui do trio que está comandando essa comunidade toda aí. E esse dia chegou. E esse dia é esse começo de agosto, após a apresentação do nosso galáctico Shuskel, que foi um sucesso aí. E, aliás, quero aproveitar e parabenizar todos que participaram desse evento magnífico que foi, e parabenizar também aos ganhadores, né? Que em breve receberão aí os prêmios devidos, tá bom? Se você não participou, fique de olho, acompanhe aí a comunidade, fique atento que novas coisas virão, tá? E aproveite, inclusive, para enviar sua pergunta ao Shuskel. Ele está lá, ansioso para poder responder sobre algumas histórias engraçadas que ele tem aí, tá? Eu estou aqui com, mais uma vez, o Robson Xavier e o Robert Almeida, e hoje os convidados somos nós mesmos. Tá? Uma salva de palmas para nós, né? Só falar a pergunta ao Chus, nós já temos duas perguntas, né? O Chusco vai estar gravando vídeos. Essa é a ideia do quadro, ele grava vídeos, tal, de acordo com as perguntas. Além do quadro Curiosidade do Chusco, que depende de perguntas, né? Ele vai trazer várias curiosidades para nós aí. Então vamos lá, galera. Vamos participar, mandar perguntas. E é o episódio 22 no ano de 2022, hein? Caraca! Olha! Numerologia, hein? Nem foi combinado. Para quem acredita e confia nisso daí, ó, deu match. É isso aí. Muito bom. Teve um cara lá, um xaropão, que mandou uma pergunta. Pergunte ao Shuskel se ele quer me adotar. Fala, de onde os caras tiram isso? Tem uns caras que são bizarros, né? Senhor Shuskel, quer me adotar? Vai ter resposta. Cada uma, cara. Isso é um meme, né? É verdade. Puxa vida, mas vamos lá. Antes da gente começar a nossa dinâmica, Robson, você que é um cara que idealizou o Printcast lá atrás, envolveu eu e o Vinícius, desde então a gente está junto nessa, né? E está sendo muito gratificante. Conta um pouquinho, cara. Assim, antes de contar a trajetória, né? A dinâmica quer contar a trajetória um pouquinho de cada um, para a galera conhecer um pouco mais cada um de nós aqui, né? Mas talvez tenha aqueles curiosos, né? Por que Printcast? De onde surgiu o Printcast? Enfim, né? Compartilha um pouquinho antes da gente começar a nossa dinâmica. Legal. É bastante simples. A gente que está no dia a dia, trabalhando, visitando diferentes gráficas, você vai conhecendo pessoas, a gente vai ouvindo histórias, participa de histórias, conta num lugar e tal. E um dia eu estava numa gráfica de embalagem lá em Guarulhos, e eu contei uma história que aconteceu comigo numa outra gráfica de embalagem em 2007. Inclusive foi a que eu usei para fazer meu TCC de Senai. E o rapaz começou a dar risada, levantou a mão e falou assim, eu estava lá, eu lembro de você. E eu achei muito fera isso. E na mesma época eu tinha ouvido alguém usar uma expressão direto da trincheira. E eu fiquei pensando, cara, tem tanta história de trincheira que ninguém sabe, ninguém conhece, mas que faz diferença no dia a dia. E aí era aquela ideia, poxa, você começa a ver outras iniciativas dentro da nossa área gráfica, das pessoas discutindo assuntos da área gráfica, assuntos de importância geral. E eu sentia falta, cara, não tem alguma coisa falando das pessoas de quem está na trincheira. Na verdade, essa foi a segunda ideia. A primeira ideia é que o Printcast fosse somente fechado na excelência gráfica, que é a nossa turma de Senai. Então seriam 20 e poucos, 30 episódios no máximo, mostrando cada um de nós.
e derivou, e, pô, tô feliz pra caramba. Nossa, tô adorando, eu curto demais, cara. Por isso que eu tô sempre rindo. Eu curto demais isso aqui. No final, quando veio compartilhar com a gente, aí começa a surgir um turbilhão de ideias, né? E Ah, aí cara. cada hora surge uma novidade e a gente está aqui também com outros conteúdos, enfim, sempre apresentando coisas novas. Eu acho que é isso. E contando com essa comunidade aqui que vai apoiando a gente, se divertindo com a gente também, dando altas risadas, né? E sempre incentivando a gente a trazer coisas novas e pessoas novas aqui. Isso é muito bom para a gente, né? Cara, É, as pessoas, elas não sabem, mas, Robert, eu quero que você fale da participação das pessoas. Que você foi o primeiro incentivador. Ó, a gente tem que ouvir as pessoas e colocar a participação delas. não, Botinha, o que eu queria falar também, vou comentar sobre isso. Eu acho que o Printcast ele nasceu para ser democrático, né? Exato. Para ter um papo com os profissionais. É óbvio que por uma questão de afinidade, os primeiros são aqueles que a gente conhece. Pô, tô com um projeto, tô para bater um papo. A Dani, a nossa madrinha, que foi a primeira entrevistada, foi bem assim, né? Aí depois de um tempo, né, fizemos um post pedindo indicação. Algumas pessoas enviam mensagem para, pô, sem a gente conhecer, né? Pô, que legal, gostei de estar participando do dia. Isso é muito bacana, de verdade, saber que tem pessoas que gostam de estar batendo papo aqui com a gente. E como eu disse, é democrático, não importa o tamanho da empresa, não importa a região que está, não importa se é um eu empresa, estando alinhado com o nosso propósito, que é, né, dentro dessa comunidade gráfica, trazer profissionais que têm alguma coisa bacana para contar, para compartilhar, cara, estamos aqui para conversar, estamos aqui para bater esse papo, né? E o Printcast, ele vem ganhando musculatura, né, cara? Tá aí agora o Chusco com a gente, que vai ter 2 quadros, né? O Pergunte ao Chusco, Curiosidade do Chusco. Também vai ter um outro quadro de curiosidades, que acho que no decorrer dessa semana, numa próxima, a gente vai estar anunciando também. Estamos com outras ideias aí de alguns outros quadros, com alguns profissionais do mercado. Pô, já fizemos uma promoção com brindes. Então, assim, a gente vem ganhando musculatura e fazendo algumas coisas, né? É o bate-papo aqui de levar essa trajetória profissional das pessoas para que sejam conhecidas, vamos dizer assim, a história dessa pessoa seja conhecida, e a gente vai encaixando os quadros, vai encaixando algumas coisas, né? É óbvio que, né, a gente chega aqui, muitos episódios a gente chega do trabalho e vem gravar. Muita gente não tem tempo, né, cara, de ficar fazendo muitas coisas. Então, dentro da nossa limitação, dentro do que é possível, a gente vai fazendo e vai cada vez mais agregando quadros aqui no Printcast. E, cara, para a gente já tá começando essa dinâmica nossa, né? E eu acho que ela surgiu no 22º episódio. Eu falo, pô, devia ser no primeiro e tal, mas enfim, né? Tem um porquê. Eu acho que não foi o primeiro que, pô, teve a Dani, nossa madrinha, priorizamos várias pessoas ali para bater um papo, e os convidados são as nossas prioridades, né? Mas chegou a hora a gente falar um pouquinho sobre nós aqui, porque tem muita gente que a gente conhece, que é do nosso círculo de contatos, né? Amizade, relacionamento, seja como for. Mas tem muitas pessoas que um conhece e os outros dois não. E aí, pô, quem é aquele cara que tá com você? O que ele faz tal? Então, esse aqui é justamente para a gente tá contando um pouquinho a trajetória de cada um aqui, pô, por quem entrou no mercado gráfico, o que fazia antes, né, para entender um pouco a conjuntura aí total, o porquê fez o Senai, que foi onde nós nos conhecemos, né, enfim. Então, tá expondo um pouquinho de cada um aqui. Então, eu vou começar aqui, Vina, vou ter essa honra de fazer essa primeira pergunta. A dinâmica vai ser diferente, não vai ser um bate-papo com perguntas, que normalmente a gente faz, né? Então, vai ter uma pergunta principal. O que é a trajetória de cada um? E cada um vai contando a sua aí num discurso aí para as pessoas irem compreendendo, né, um pouquinho de cada um. Então, Vina, começa aí, dê um prazer para nós aí. Fala Bora um pouquinho lá. da trajetória nesse mercado. Cara, obrigado aí pela honra de iniciar esse nosso bate-papo. E é curioso, porque quando eu vou primeiro puxar um lado aqui, depois eu volto. Quando eu comecei o primeiro dia de aula na aprendizagem, que eu fiz aprendizagem técnica e faculdade no Senai Teobaldo Denigres, né? E era comum o pessoal perguntar no primeiro dia de aula por que tinha aparecido lá, quem colocou, se era indicação, se tinha parente na área, esse tipo de coisa, né? E eu achei curioso porque eu era um dos poucos ali que não tinha nenhum parente na área, não sabia nem o que era a gráfica, nunca tinha entrado numa gráfica, para vocês terem ideia.
Mas aí eu volto lá atrás, nem lembro a data, mas eu estudei em colégio SESI, a partir da quarta série, né? Lá atrás, no SESI 240, em Ferraz de Vasconcelos. E lá, cara, a gente tinha aula de industrial, né? Então tinha mecânica, elétrica e tinha artes gráficas. E a gente fazia tela de serigrafia, cara. A gente fazia lá os desenhos. É muito curioso. E, logicamente, o sistema S já acabou fazendo parte aí da minha vida, né? O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que ele acabou ingressando no Senai, mas outra modalidade na área de metalurgia. E aí eu peguei e falei, pô, eu curti essa ideia e já minha mãe sempre incentivando essa questão de fazer um curso profissionalizante, e eu fui buscar. E o mais curioso de tudo isso é que eu prestei o Teobaldo e prestei Roberto Simons, né, para fazer. E no Roberto Simons eu tinha indicação da CPTM Metrô. E aí, quando eu passei nas duas, a minha mãe pegou e, né, nem ligou, né? Teobaldo Denigris, não, esquece isso aí, larga, né? Tá com a carta aqui do metrô, já vai estar tudo encaminhado. Aí eu olhei para a cara dela, fui fazer integração. Fui fazer integração, não, fui conhecer o Senai, né? Depois que a gente fez a prova e tal. E aí virei para ela e falei, mãe, eu vou fazer o Teobaldo Denigris. Não, mas que isso, coisa e tal. Mas você já tá com a carta, já tá encaminhado. Eu falei, então, mãe, mas eu quero fazer o Teobaldo, assim. E ela não ficou chateada, ela ficou feliz pela minha decisão, mas, assim, ficou surpresa, porque ela imaginou que eu já queria, já fosse a dali partir para a carta, né? Até porque já estava sendo encaminhado pela empresa, né? Que era uma situação bem bacana naquela ocasião. Mas, enfim, só resumindo esse meu start aí na área gráfica, não conheço ninguém, não conhecia ninguém, e assim foi o meu start no Teobaldo. E daí eu fiz aprendizagem, fiz o técnico em offset, e depois acabei ingressando na faculdade, né? E o meu start na área, vamos dizer assim, de empresa mesmo, profissional, né, além do estudo, foi em offset, aprendiz de offset. Então, eu entrei como aprendiz de offset para trabalhar com impressor 4 cores. Fiz um estágio pequeno, depois acabei saindo, fui trabalhar numa empresa de sistemas de gestão. Fiquei um curto espaço de tempo e aí o Estadão me chamou. E aí, quando o Estadão me chamou para trabalhar em offset de novo, eu voltei para offset. Fiquei lá um período, depois fui trabalhar como técnico na antiga Overlac, técnico gráfico, né? Então, fazer atendimento técnico a nível nacional, cheguei até ir para fora e tal. E aí, depois fui convidado para Heidelberg, né? Para entrar como técnico também na ocasião, em 2010. Então, entrei em 2010 na Heidelberg como técnico. Em 2013, virei a chave para comercial fora de São Paulo. Então, tô na Heidelberg até hoje como comercial, mas voltei para São Paulo aí e tô aqui em São Paulo hoje atendendo parte do interior e um pedaço do norte do Paraná. Então, para quem não me conhece, eu sou Vinícius Gomes, sou tecnólogo gráfico, assim como os meus amigos aqui, e essa foi uma breve história da minha trajetória. Ah, detalhe, né? Tive a oportunidade de lá atrás, antes de durante o período de faculdade ali, eu consegui uma oportunidade para ser docente no Senai, né, nos cursos de formação continuada, que eles chamam. Então, no início eu ministrava cursos aos sábados, depois me convidaram para ir para assumir algumas turmas durante a semana no próprio Teobaldo. E aí, quando começou a pegar um pouco mais de volume em aluno em Barueri, né? No Senai Barueri, aí me convidaram para ir para Barueri. Então, comecei a fazer essa dupla jornada. Então, fazia atendimento técnico durante o dia e ministrava os cursos lá. Então, sou muito agradecido por essa experiência aí, por essa oportunidade. Além de ter ministrado algumas palestras aí nesse Brasilzão afora, na faculdade, na pós e coisa e tal. Hoje já estou um pouco mais enferrujado, fico aqui batendo papo com vocês
e fazendo algumas apresentações em clientes, mas é uma coisa muito mais personalizada do que uma apresentação de palestras em faculdades ou pós aí. Mas é isso. Resumidamente, é isso. Ô, Vina, antes de partir para uma próxima trajetória, posso fazer umas perguntinhas rápidas? Lógico, pô. Lógico. Estamos nós três. Tu já começou do Senai para frente, do Senai para trás. Tu chegou a... não me refiro à área gráfica, né? Então, não seria muita coincidência, mas você já deixou claro que não. Mas você estava trabalhando em algum lugar, ou tinha algum objetivo, ou o Senai foi o começo de tudo. E uma outra, rapidão. Você já teve a oportunidade de participar de júri, de premiações? Como é que foi? Enfim. Então, eu não tive nenhuma experiência profissional fora da área gráfica. Minha experiência profissional é 100% na área gráfica. Não tive nenhum outro curso profissionalizante específico na época para trabalhar em outra área, né? A não ser esse choque na decisão de ir para o Teobaldo ou para o Simonsen na época, né? Quando novo. E então sou 100% gráfico. Confesso que eu não sei fazer outra coisa a não ser mexer com tinta e papel. E falando da parte aí de participação em premiações, eu tive também a oportunidade em 3 edições do PINI ser jurado, que foram anos muito bacanas para mim também, oportunidade de network, de poder presenciar aquele evento ali, que é você fazer toda uma avaliação criteriosa das peças, né? Porque quem não participa ou quem nunca vivenciou, hoje eu não sei como está mais, mas antes eram setorizados, então você tem segmentos específicos que você cuida, você vai lá, analisa, faz a sua avaliação, tem os critérios, coisa e tal. Então é um negócio muito bacana mesmo. Então, isso me ajudou bastante. Além das participações em eventos do mercado gráfico, né? Expo Print aqui, nacional, participei de 2 drupas a nível internacional, então foram bem bacanas aí essas experiências profissionais para mim. Show. Uma pergunta, Botinho? Pô, fala que você conheceu sua esposa também na área gráfica. Puta, cara, olha que mancada. Ai, dá separação. Desse jeito você me quebra, Botinho. Desse jeito você me quebra, pô, cara. A gente gosta olha tanto da Camila, isso, meu. velho. Como é que você me fala? O pior é que você tá falando isso. Eu outro dia falei para ela que eu tinha feito uma menção para ela aqui. Falei, pô, prestigia lá, né? Assiste, manda uma mensagem, né? Te amo, amor, tal, não sei o quê. Ela não fez nada. Fez questão só de passar o vídeo lá, olhar e tal. Depois veio, me agradeceu e coisa e tal. Mas para quem não sabe, a minha esposa também é uma gráfica, ex-gráfica, né? Não mais gráfica. E te amo, amorzão. Te amo, mulher da minha vida, mãe dos meus filhos lindos. Depois coloca o coraçãozinho aí, Paulo, para poder me ajudar. E é isso. Obrigado, Botinho. Me salvou, viu? Puta, me salvou. Tô te devendo uma cerveja, Botinho. Você conheceu ela no Senai, não foi isso? Conheci, para quem não sabe, conheci ela dentro do Senai. A gente estudou junto na aprendizagem. Na época a gente não era muito ligado, não. Assim, na verdade, se falava pela turma, assim, né? Mas a minha galera era outra. E depois no técnico, como ela ficava o dia inteiro, que ela fez técnico também, e aí acabou sendo fazia trabalho de bolsista lá, então a gente acabava se encontrando, que ela fazia técnico à noite, eu fazia técnico à tarde e estudava à noite. Então a gente acabava se topando lá no Senai. E aí a gente acabou se envolvendo mais e cá estamos até hoje. Que legal. Graças a Deus. Você me deve uma baré, né? Cerveja. Nossa, uma baré. Uma baré. Quero ver onde você vai arrumar. Eu preciso arrumar essa baré, senão você não vai me deixar em não, paz. Vou te dar paz, cara. Tem que falar com o Puta, Samuca. O Samuca que é o homem das baré. Eu tenho que arrumar. Onde eu não sei, mas eu vou arrumar. Dá os seus pulos, cara. Muito bom. Mas é isso. Pô, que legal. Então, passo bastante. Pergunta para alguém aí, vamos dar sequência. Já que eu finalizei a minha parte aqui, eu queria aproveitar
e fazer o Robson aqui, que foi a pessoa que idealizou tudo isso, né? Que fez o convite para nós aqui, poder participar desse projeto magnífico, e, enfim, que a gente acabou incrementando com várias outras coisas, que está sendo sensacional para todo mundo, tá? Logicamente, com a ajuda de vocês aqui, que participam sempre com a gente, os convidados elogiando, enfim, isso é muito bom. Então, eu queria entender, o Robson, que no final a gente acabou se conhecendo na faculdade, que já tinha uma bagagem gráfica anterior e que não teve oportunidade de fazer o curso técnico. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre essa sua trajetória na área. Pô, Manda bacana. para nós. Antes de entrar nisso, eu queria deixar claro que é o seguinte: nós somos um time, nós somos um grupo. Então, aquele início foi só o primeiro toque da bola. E um time, ele ganha tocando um para o outro. Então, foi aquele primeiro toque, mas nunca seria tão legal como está sendo se não tivesse a mão de vocês e do pessoal que nos ajuda. E tem coisas que eu não falo no grupo que a gente tem, mas às vezes vocês falam certas coisas que eu penso assim, puxa, eu queria ter tido essa ideia, olha que legal. Os caras têm uma sacada bacana. Não é uma questão de inveja, mas assim, o Printcast não seria tão legal se não tivesse a contribuição, né? Não seria tão bacana. Então, agora, te respondendo, gráfica não foi minha primeira atividade profissional. Eu sou bem mais velho que vocês, então eu sou de uma geração que você é pré-adolescente, você fazia um monte de biquinho, né? Então, um monte de coisinhas assim, para levantar um trocado, para ir no cinema, para ir no McDonald's. Na época, rolê era ir no McDonald's, aí no Grupo Sérgio. Então, depois eu virei bancário, com 15 ou 16 anos eu virei bancário, trabalhei quase 5 anos, quase 5 anos, e aí mudou a tecnologia. Eu perdi o meu emprego na área bancária por uma conjuntura. Mudou a tecnologia, então os bancos passaram a adotar maciçamente a computação, e por uma questão de política, né? Época do Fernando Collor de Mello, aquela crise absurda. Vocês eram garotos na época, mas arrebentou com o trabalho dos bancos, né? Eu trabalhava na área de exportação, minguou a área de exportação de uma hora para outra. Uma equipe que tinha 30, 40 pessoas, ficaram 5. Fora a entrada da tecnologia que substitui o fator homem naquelas coisas mais repetitivas. E aí eu fui parar numa gráfica porque eu não tinha opção. Não tinha emprego, dificílimo, tinha lá assistente de vendas, eu já tinha feito uns bicos, umas coisas assim, eu fui para lá, era uma gráfica, e, pô, me encantei, cara, me encantei. Gráfica de label ainda, que é tudo muito diferente, nada é igual. E você tem, o bacana do label, na época a gente falava etiqueta adesiva, você tem coisas muito diferentes, né? Em formato, não só em cores, em formato, em tipo de aplicação, era muito legal. E eu me encantei, cara, não saí mais da área. Fiquei 4 anos nessa empresa de label, fui para uma digital, então eu trabalhei vendendo impressão digital de 96 até o começo de 2000, quando não se falava do digital. A empresa onde eu trabalhei era uma das poucas gráficas realmente digitais. A maioria das outras eram copiadoras que deram uma evoluída. Aquela já tinha nascido digital. Então, é uma área que eu conheço bem, de muito tempo já. Depois eu virei produtor gráfico. E aí, enquanto eu era produtor gráfico, eu estava ouvindo uma vez na CBN uma entrevista. Poxa, eu lembro que eu estava indo para uma reunião. Nessa agência eu era produtor, mas eu também ganhava para vender serviços gráficos. Então, eu captava, eu vendia serviço gráfico e eu mesmo produzia
e produzia todas as coisas que vinham, demandas próprias da agência. Eu estava indo para uma reunião e um cara falando da faculdade, Senai. Eu tinha tentado 2 faculdades, tinha dado certo, parar, e eu pensei, pô, a área que eu gosto, tem uma faculdade, vou fazer esse curso. E aí, levou mais um tempo, eu fiquei 4 anos e pouco como produtor. Aí eu fui parar, voltei para o lado de cá, da gráfica, quando eu fui trabalhar na BTG. Mas lá eu não tinha uma função técnica, eu tinha uma função comercial. Olha que curioso. Hoje, há 1 ou 2 anos, não muito mais que isso, acabou a corrupção sindical. Lá em 2004, previa isso. Então, os caras montaram uma estrutura de consultoria e tinha que ter alguém para vender essa consultoria. E como na agência eu era metido um monte de projeto especial, coisa diferente, eu recebi um convite, fui, eu até disputei vaga com um cara lá, passei, dei melhor que ele, e a gente começou um trabalho novo, tudo novo, cara, tudo novo, incrível. E foi uma época fantástica. E aí, no meio do caminho, eu sofri uma sabotagem. Uma sabotagem corporativa, cara, de pessoas que eram da minha equipe que não me aceitavam como coordenador, porque eu não era egresso da escola Senai. Tipo assim, como é que esse cara vai ser meu coordenador se eu manjo mais do que ele? Se ele não manja nada de gráfica. Mas eu tinha uma função comercial, cara. Aí eu fiquei quieto, não falei nada para ninguém, fiz a prova, passei na prova, comecei a estudar com vocês. Vocês não falavam comigo porque eu era o único cara que usava terno naquela porcaria. Vai falar isso o resto da vida, Eu né? vou falar o resto da vida, cara. Meu, vocês Agora, não. agora em rede pública, Agora né? em rede pública, vocês não falavam comigo. Eu chegava na roda, parava no meio, chegava ali, ficava assim, no meio da roda, tava conversando. Não, os caras não falavam comigo. Demorou um tempo. E aí, putz, foi fantástico. Ali, curioso, quando eu comecei o curso na Faculdade Senai, eu olhei para trás, para os meus 12, quase 13 anos de área gráfica, eu descobri que eu não sabia nada. E eu era considerado um cara que tinha bons conhecimentos técnicos nas rodas que eu frequentava. Mas eu falei, cara, não sabia nada. E eu tinha um monte de conceitos errados, de questões técnicas. E para mim, cara, antes e depois do Senai, mudou tudo. E aí, a partir dali, eu comecei a entender as coisas, a me aprimorar nas coisas, a estudar realmente com profundidade muitas coisas. E aí, eu saí de lá, passei por uma empresa de cartão magnético, mas não foi bacana, que ela era fora de São Paulo, então a gente não conseguia operacionalizar as vendas, né? Hoje tem tecnologia para isso. Em 2006 não tinha. E aí eu assumi uma gráfica de label para fazer a parte técnica. Aí ali, cara, foi um ano assim, pauleira, sabe? De desafios todos os dias. E uma coisa que me ajudava muito, eu tinha 2 caras, no meio de 48, eu tinha 2 caras que eram ex-Senai. Então, para mim, eram os forças especiais, cara. Qualquer coisa de alto requisito, eu punha os caras na jogada. Então, a gente fez muita coisa boa. Eu saí dali, então, para trabalhar com software. Tive uma pequena passagem numa empresa de insumo, que também não gostei. Às vezes você não gosta, às vezes você vai para um lugar, óbvio que você tem que pagar a conta, você trabalhar pagar a conta. Mas tem momentos que você não gosta daquilo que você está fazendo, você não se adapta. E ali eu não me adaptava. Então, aí eu saí, fiquei um ano nessa empresa, aí fui trabalhar com software. Então, ali comecei a mexer realmente com gerenciamento de cores, e aprender o encantador mundo do software, que é fantástico.
No meio disso, dessa trajetória, acho que tinha uns 2 anos e pouco, surgiu uma vaga para vender máquina. E o Senai, não sei se ainda tem, tinha um coordenador de estágio, que era o Bononato, e ele colocava lá as vagas. E aí eu fui. E deu certo. Fui trabalhar na empresa. Tinha tentado entrar na Heidelberg 2 vezes antes, né? Óbvio. Mas engraçado, uma vez aquele senhor espanhol, que eu não vou lembrar o nome, ele na entrevista ele falou assim, por que você quer trabalhar aqui? Eu falei assim, cara, por que todo jogador quer jogar no Barcelona ou no Real Madrid? E aí ele riu, cara. E aí no fim não deu certo, eu fui trabalhar num concorrente de máquina. Fiquei lá alguns anos, saí uma passagem por Índigo, voltei para esse concorrente, que é a antiga MAN, né? Ela não existe, não tem mais operação no Brasil, pelo menos de máquina gráfica, na Ferrostal. E aí, quando eu saí pela segunda vez da MAN Ferrostal, um cara de uma empresa de software, eu estava contando para ele, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, bichão, tá na hora de você empreender, porque você veste a camisa. A gente precisa de um cara aí que vista a camisa. Então, tá na hora, se você quiser, é agora. E aí eu encarei. E eu tinha até o nome já na cabeça, que era Core Process. O que que eu faço? Foi até, olha que curioso, foi um exercício de Senai, de uma disciplina que tinha a ver, acho que com marketing, alguma coisa assim. E a gente estava fazendo um exercício de escolher nome de alguma coisa. E uma das sugestões era, simplifique, coloque no nome aquilo que você faz. E eu assim, pô, que legal, eu mexo com cor, eu mexo com processo. Foi processo. E aí, tô nessa. Hoje, eu represento algumas empresas de software, não 85% de área gráfica, tem software de outras naturezas também, que a gente precisa ter, né? Principalmente a pandemia, foi uma coisa que ajudou a salvar. E estamos aí, cara. E a vida é essa. No meio do caminho surgiram. Tive uma experiência de 3 anos lá na Fundação Bradesco, dando aula à noite, esporádico, e foi fantástico. Meu, qualquer pessoa que estiver assistindo isso aqui, você quer destravar para falar em público? Vai dar aula. Vai de graça. E você vai aprender pra caramba. Vai e você vai. É incrível. Sensacional, concordo. Sensacional. E aí, depois disso, uma pessoa com quem eu trabalhava, que era do marketing, ela falou assim: Meu, você não dá aula? Então você vai apresentar a máquina na feira. E aí eu comecei a palestrar. Então, desde 2010, oficialmente eu faço palestra. Eu faço de qualquer coisa que eu domine, principalmente da área gráfica, mas gosto de falar de vendas, gosto de falar de negócio. E palestra é uma coisa que eu faço, independente de eu vender software ou dar algumas consultorias, pô, eu adoro fazer palestra. Então, senhores, e aí concluindo, hoje eu revendo software, eu dou consultoria em diferentes temas dentro da área gráfica, às vezes é para impressão, às vezes é em algum projeto, às vezes é coisa mais ampla, ou ERP, ou Web to Print, ou em algo mais têmico. Faço as minhas palestras dentro dos temas da área gráfica, dou cursos em algumas situações e treinamentos que o trabalho demanda isso. Estou com vocês aqui no Printcast, estou lá no Boas Impressões com o professor Pires, inclusive o convite para ir para o Boas Impressões veio depois da ideia do Printcast. Na época, quando eu aceitei, eu pensei assim, eu vou porque não vai conflitar com o Printcast, porque são enfoques diferentes. Mas quando fui lá fazer o Boas Impressões com o Pires, o Paulo e o João Leodônio, a gente já tinha a ideia do Printcast, estava, né, se movimentando. E eu estou disponível aí, cara. Se tiver alguma coisa para fazer e precisar de um braço forte, sou eu. Encher a laje, tipo isso. Alguma coisa do gênero, né? De Pagando repente, bem, né?
Hoje tá tendo bastante falta de mão de obra aí nesse mercado de construção, de Todos, repente, cara. né? Por Ô, que Tinha, eu não? acho que só um comentário falando de conflito, eu acho que, cara, é bacana. Temos nós aqui, vou citar outros, tá? Boas Impressões, TV Abigraf, enfim, eu tenho eu não sei o nome dele ao certo, porque não conheço, não sei se vocês o conhecem, que é o Gustavo, que faz um negócio legal também do Google Graph. São, às vezes, nichos um pouco diferentes, uma temática um pouco diferente, mas é legal porque fortalece, né? Fortalece o setor, fortalece Fortalece. estarem se expondo, compartilhando a trajetória de cada um aí, cada um com a sua dinâmica, cada um com o seu enfoque. Então, isso é bom, é um ecossistema forte que favorece todo mundo, cara. Então, isso é maravilhoso. Exatamente. O Robert, isso que você está falando é a mais pura verdade. Eu até conversando com outros colegas do nosso segmento, a gente estava falando sobre essa questão, né, do printcast, eles me perguntando um pouco, pô, Vina, e aí, como é que é lá, tal, não sei o que, tal, aquela resenha. E aí eu justamente entrei nesse ponto falando do nosso mercado gráfico, né, que ele é extremamente analógico no caso de ter o material impresso ali, é isso que eu quero dizer. E hoje a gente está no mundo de digital, né? Então a gente precisa digitalizar esse negócio e usar essa ferramenta que é esse mundo digital para promover esse nosso mercado que é inserido na parte analógica. Então, a gente precisa promover, trazer pessoas, cativar novos entrantes nesse mercado para que a gente cresça e fortaleça ainda mais, né? Tá cheio de gente muito boa aí nesse mercado e a gente também está aí querendo escutar todo mundo aí para poder bater um papo descontraído e ajudar, né, essas pessoas também. E eu fiz questão de citar o nome aí dos demais. E, meu, a gente todo mundo amigo, a gente se encontra em eventos, cara. Exato. Não É. existe conflito, não existe nada. Eu acho que quanto mais forte o seu mercado, quanto mais forte o seu nosso sistema, é melhor para todos. Na verdade, tem um interesse, né? Eu não sei dos caras, mas a gente já aventou entre nós de fazer episódio com os caras também. Pô, vamos fazer com os caras ali, ver o que eles têm e tal. A gente fez isoladamente um com o Pires, que vai na próxima semana, mas é legal fazer com todo mundo que gera conteúdo para a área gráfica. Porque são visões diferentes, né? De uma mesma. Exato, exato. Bem Exato. diferente, bem diferente. Acaba rolando uma mesa redonda aí e um papo descontraído, né? E muita história para contar também, né? Não. E o Robson, só para finalizar aí contigo, cara, você duas coisas, na verdade. Você falou de palestras, né? Em novembro você vai estar fazendo uma palestra em Santa Catarina, certo? Novembro tem o Seminário Sul-Brasileiro, que ali é um desafio muito legal, porque é o público dos 3 estados sulistas, e eu vou falar de TI, que é a tecnologia da informação, aplicada na área gráfica e ela como alavanca. E, putz, não é fácil, porque o desafio é falar para todos os públicos. Eu vou ter gráficos grandes, médios, e pequenos e micros. Então, eu tenho que ter conteúdo que contemple essas 4 esferas. E Eu, não é eu fiz um fácil, não. comentário para puxar, para divulgar um pouco aí, chamar a galera do Sul lá, né? Quem vai ter oportunidade de Pô, participar. vai ser muito legal. Estou puxando demais, sendo dia Isso 12 de aí. novembro, lá em Florianópolis. Nossa, um lugar maravilhoso. Ó, não sei não, Provavelmente, se tudo der certo, eu estarei por lá também, para assistir como espectador. tomara. E Robson, só para finalizar aí da minha parte, né? Você é conhecido carinhosamente pelo mercado como Boto, certo? É verdade, cara. Isso foi um Explica um apelido. pouquinho de onde surgiu o Boto. Conta isso. Eu ia fazer justamente essa pergunta, mas manda aí, vamos aí. Conta para Então, o pessoal de onde saiu esse boto aí, que todo mundo cara, fica curioso. foi uma brincadeira do preto, né? O Wagner Sabor, que a gente chama carinhosamente de preto. Exato. Naquela época, vocês não falavam comigo, né? Vocês tinham preconceito com um gordinho de terno e gravata. Estava se escolhendo, acho que era na escolha
de representante de turma. E o preto, eu falava, óbvio, né? A voz é minha ferramenta de trabalho. Eu já falava pra caramba e eu sempre fui uma pessoa de me posicionar diante das coisas. Então, tinha algumas situações dentro da faculdade que eu me posicionava. E aí, quando precisava de alguém voluntário, eu falava, tá bom, eu faço. Os professores ou a coordenadora. E o preto, ele nem sabia meu nome, cara. Aí ele falava, fala que se... Aí deu aquele silêncio. Eu tava com a camisa cor-de-rosa. Fala com esse boto cor-de-rosa. Ficou. Eu sempre, cara, eu sempre gostei de camisa rosa, camisa polo, camisa social. Eu gosto pra caramba da cor. E ficou. E o curioso, vocês vão derivando. Boto, botino, botine, não sei o quê. Aí chegou uma época, cara, que eu recebia mala direta. Robson Botini. E a minha irmã mais nova, quando ela era pequena, a Débora não sabia falar meu nome, ela me chamava de Boto. Então, quando o pessoal na faculdade começou a me chamar de Boto, para mim não estranhou, Você não achou um bullying? eu não achei um bullying. Eu falei, pô, a nega me chamou, a minha irmã Preta, o meu apelido dela aqui da família é Preta, a Preta me chamava de Bodo quando era criança e o Preto me chamou de Boto na faculdade, beleza. E, pô, eu gosto pra caramba, eu assumi, cara. Semana passada eu fui num evento lá, conheci o Marcos Pontes, né, o astronauta. Ele é Senai, viu, cara? E na Senai. palestra ele fala, tudo começou no Senai. Foi a minha primeira pista de decolagem. Aí quando eu fui pegar o autógrafo, eu falei, não, cara. Eu falei, ó, põe Boto. Aí ele olhou, deu uma risada. O que é Boto? Eu falei, meu apelido de Senai, você começou sua vida no Senai, entre Senaizeiros, faça a dedicatória pro Boto. E eu curto pra caramba. Se chamar Boto, eu viro e eu atendo. Carinhosamente, Aí, né? para É quem isso não aí. sabia, agora já sabe o porquê de Agora Botinho. já sabe de onde veio a história aí do Boto. Ó, eu tô até rosado, cara. Muito legal. Botinho, você também não fez uma menção a isso, mas assim, você também teve a oportunidade de ser jurado de premiações, né? Então, e isso é uma baita experiência, como eu comentei. Cara, eu queria saber o que de fato foi mais desafiador para você, a sua experiência aí nas as associações, né, BTG e demais, a sua passagem na, na Fundação Bradesco como docente, ou essa participação aí de premiação, porque também envolve uma coisa muito grandiosa por trás de tudo isso, né? Uma responsabilidade absurda ali você ter um critério de avaliação para quem vai subir lá e levantar o troféu, né? É. O que foi mais desafiador para você? Cara, eu acho que cada um a sua época. Todos são desafios. Eu tenho uma Legal. característica que eu curto ser desafiado. O Printcast é um desafio. Vocês acham que não é? Pô, o Muita, Printcast é né? um maior desafio. A galera que assiste a gente, que a gente dá risada, a gente faz bullying, parece que é tudo muito fácil, que é tipo jogar truco. Mas não é, meu. Tudo é E desafio. eu vou fazer um parênteses aqui. É engraçado porque eu tava revendo os primeiros vídeos, cara, da Dani, por exemplo. Cara, puta, que bizarro, cara. Que bizarro, assim, gente serião, tal, né? Tenso, meio que improvisado até, né? E coisa e tal. E aí depois começa a pegar um pouco mais de molejo, e aí você fala, putz, agora tá começando o negócio a andar, né? E aí, mas a galera que olha a gente hoje fica pensando, fala assim, nossa, que legal, né? Deve ser divertido. Mas é bom lembrar que muita gente não quis participar, não aceitou o nosso convite. Tudo bem, mas a gente respeita, entende, o Ah, pessoal fica meio tímido, tá. mas, É, mas continua sendo nossos amigos aí, não é por é. conta disso que a gente vai deixar de sair para fazer uma resenha. A timidez, Bina, ela trava muito.
eu entendo que não é medo e não é que as pessoas não queiram. As pessoas ficam tímidas. E conforme, eu acho que isso vai aumentar à medida que o Printcast aumenta. Porque a gente está falando com mais pessoas diferentes, coisas relevantes. E se no começo algumas pessoas ficaram tímidas, talvez elas mais agora, porque olha e fala assim, poxa, mas sei lá, um cara que enxerga o Maurício como alguém grande, o Pires, o Manolo, Botana. o Botana, e fala, caramba, agora é comigo. Mas, no fundo, uma coisa que a gente faz, primeiro, é gostoso pra caramba, é um desafio, sim, é gostoso, sim, e o que a gente quer, a coisa que eu mais quero, é que as pessoas importantes e relevantes apareçam. Porque a turma não sabe, a turma não conhece. Aqui, entre nós, sem citar nomes, eu já falei, o cliente meu me ligou e falou, poxa, tem como ajeitar um almoço com uma tal pessoa? Porque eu fiquei interessado em contratar essa pessoa. Quando que a gente imaginar que isso ia até levantar a bola de alguém para se valorizar, né? Eu fico muito feliz, né? Espero que o cara pague o churrasco. E não, e cara, que é legal quando a gente convida as pessoas, né? Porra, que honra, porra, que legal. Cara, imobiliza ali os amigos, família, enfim, todo mundo para estar. Isso é bacana, cara. Isso é legal demais, né? Você deu um depoimento aí sobre isso daí, Robson, que a pessoa queria contratar, tal. O Vinícius também trouxe um para o grupo, né, Vinícius? Você pode contar um pouco melhor que o dono da empresa chegou ali e tal. A gente teve uma, uma abordagem aí de uma pessoa, logicamente que eu não vou citar nome, mas chegou a fazer contato aí, buscando um dos participantes nossos, né? E isso, pô, isso é, assim, ah, foi o suprassumo para a gente, assim, né? Saber que o nosso conteúdo aqui, o nosso projeto tá podendo enaltecer o nosso profissional gráfico para outras empresas, isso é de extrema importância, né? Logicamente, isso só engrandece e só valoriza ainda mais toda a comunidade e todo o mercado, né? É isso que a gente quer promover dentro de uma coisa consistente aí para todo mundo. E de fato veio perguntar, entender, querer conhecer mais e acabou caminhando aí para uma história de sucesso, espero eu, hein? Isso é muito E bom para a gente fica muito feliz. teve um que o dono sem entrar em detalhes, né? O dono da empresa, uma pessoa que participou conosco, chegou na pessoa e, pô, assisti o seu episódio, foi bem legal, cara, não sei o quê, tipo, elogiou o colaborador dele, ou seja, assistiu ali, né? O colaborador dele participando, então isso é Sim, muito bacana. E só ouvindo, você falou do primeiro episódio, a gente meio tensa ali, né? Eu dentro de um carro, né? Enfim, foi gravado numa segunda-feira de manhã, tinha visita ali e tal. E tem uma frase de um dos fundadores do LinkedIn, que é Ray Hoffman, que se você não tiver um pouquinho de vergonha, né, do seu primeiro produto, cara, você começou tarde pra caramba. Então, assim, não chega a ser vergonha, mas é isso aí que você falou. A gente era de um ali no primeiro, a gente foi criando essa musculatura, foi desenvolvendo. Então fica até a dica, né? Quem tem medo, quem fica esperando o momento perfeito, quem fica esperando a hora certa para começar alguma coisa, cara, comece e vai se desenvolvendo. É assim que funciona. Acho que não tem outro jeito, Robert. Não, Até não tem. eu uso as suas palavras para responder a pergunta do Vina. Qual o desafio foi maior? Todos foram desafiantes. E você tem que encarar todos os desafios com a sua melhor motivação e a energia. Eu tenho um amigo, o Davi, uma vez usou uma frase, eu não sei se é dele ou de alguém, que ele diz assim: você tem que se posicionar diante dos desafios de tal forma que você não possa retroceder. E aí você vai e faz. Porque você não tem. Se você não tem como retroceder, como dar um passo para trás, acabou, você vai fazer. Bem ou mal, você vai fazer. E você aprende fazendo. Né? Tinha um senhor, para fechar essa parte minha aí,
o Álvaro, eu fui assistente de vendas na Pracolar, meu primeiro emprego. E certa vez eu fiz uma, nossa, eu fiz uma besteira, aquilo redundou numa devolução, eu fiquei triste pra caramba. Ele chegou pra mim, cara, olhou pra mim e falou assim, garoto, é o seguinte, você só vai parar de errar depois que você aprender. Você só vai aprender errando. Então, não fica com essa cara de, sei lá, cara de triste que você tá aí, cara, que não vai resolver nada. Você não vai resolver nada e nada vai mudar, cara. Levanta a cabeça aí. Bicho, eu nunca mais esqueci essa frase. Eu nunca mais vi o Álvaro. Eu não sei se ele tá vivo, faz tempo, cara, não sei, 30 anos isso aí. Mas foi uma das frases que eu carrego pra vida. E isso é assim, meu. Você só vai aprender, você só vai parar de errar depois que aprender. Você só vai aprender errando. Então, erre porque é construção do seu acerto. Só erra quem tenta, né? Quem não tenta não vai errar nunca. E o erro, ele faz parte de um processo de aprendizado, que a gente não pode ficar errando as mesmas coisas, né? Erros novos são bem-vindos. E numa empresa, como o Álvaro fez contigo, né? Se uma pessoa erra e alguém, gestor dele que seja, né? Tem uma atitude ali muito radical, não sei o quê, e sabe, uma atitude grosseira, uma atitude sem ser nada empático e tal, cara, você corta qualquer criatividade que essa pessoa tem, porque ela vai ficar com medo de errar, ela vai ficar com medo de fazer, ela vai Nem ficar com vai medo de tentar. tentar, né? Pô, e é isso, cara. A gente constrói as coisas assim, fazendo. Agora, bicho, falando em construir. Robert, você está empreendendo, é um empreendimento industrial, né? E, óbvio, eu quero que você fale como que você chegou na área, como o Vina e eu falamos, tudo que aconteceu, mas você já pode começar pela Top Coach, que é teu empreendimento industrial, que eu acho do caramba e eu quero ouvir. Nunca tive a oportunidade de ouvir de você. Fala aí, agora no Printcast. Começar pelo final já. Começar pelo final, cara. Já vai pela Top Coach. Cara, Top Coach, obviamente, é o meu maior desafio, né? Não tem nem como ser diferente. É claro que eu falando isso em retrospectiva, olhando, né, para trás, né? Cada um foi um desafio diferente ali nas suas épocas, né? E eu saí do meu, depois eu vou contar aí, né? Saí do meu último emprego de 16 anos. Eu simplesmente pedi as contas para abrir a empresa com mais 2 sócios, o Nelson e o Ari, que são os meus sócios, né? E, cara, a gente abriu a empresa uma semana antes de se declarar a pandemia global, fechar absolutamente tudo. Nisso já tínhamos alugado o galpão, né, dado ali alguns aluguéis adiantados, mais o calção e tal. Realmente parou. Nós tínhamos um planejamento, tivemos que mudar completamente esse planejamento, até porque o nosso CNPJ foi sair depois de 5 meses de abertura de empresa, e nisso já tinha aluguel pago ali para 5 meses para frente. Então, a gente abriu a empresa em março, final de julho saiu o nosso CNPJ, aí vai fazer as coisas que precisa do CNPJ, começo de agosto a gente começou a trabalhar, né? Eu estava até buscando, porque nessa semana a gente faz 2 anos de empresa, eu estava buscando a primeira nota fiscal, foi no dia 3, foi, agora passou, né? Foi a primeira nota fiscal para um cliente do Ceará. Que da hora. E, cara, eu acho que a vida, Robson, justamente, né, em tudo, né? Mas vou falar mais no âmbito profissional, é como um jogo de videogame, né? Em que sentido, né, cara? Quando você está na fase 1, cara, que é o começo da nossa carreira, estudando, que seja ali, né? A gente estudando algo profissionalizante, ela é difícil para nós, é óbvio que é. Mas quando você olha ali, você está em outra fase, olha para a fase 1, cara, fase 1 ficou fácil. Quando você está no videogame, você chega na fase 2, 3, 4, e porventura, deixa eu jogar de novo, você vai na fase 1, você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu quando estava começando a jogar a fase 1, você vai saber os atalhos, você vai saber o caminho, você vai concluir mais rápido aquela fase, né? Aí você vai subindo de nível. O jogo de videogame é assim, quando profissionalmente você também vai ganhando ali um pouco mais de experiência, você vai tendo mais visão e tal, você vai subindo de nível, e cada nível é mais difícil. Então, o nível de empreender, ele é uma tarefa árdua, ela é difícil. Até porque, assim, aqui no Brasil, nem o passado ele é certo, cara. Às vezes você tem uma lei que foi promulgada não sei há quantos anos atrás, vem um burocrata qualquer, dá uma canetada, muda tudo e você tem que se adequar. Em alguns dias, em algumas semanas, tem que se adequar, senão você toma multa, com risco de fechar a empresa, carga tributária é alta, carga tributária é complicada, para cada estado é uma alíquota,
de acordo com a sua classificação fiscal ali, presumido, real, enfim, são alíquotas diferentes também, contas diferentes, que seja. Então, por isso que você tem que ter sócios, cara. Um empreendimento que nem a Top Coach. Top Coach hoje, ela está convertendo aproximadamente 80 toneladas de produtos por mês, só base d'água. A gente ainda não entramos no UV, né? Já atendemos todas as regiões do Brasil, 19 estados brasileiros atendidos, exportamos para 2 países, Paraguai e Bolívia, e a gente está com uma média de 70 clientes ativos mensalmente, né? Além, obviamente, de outros indicadores que a gente analisa ali, mas o que eu quero dizer, não é uma empresa pequena dentro do ecossistema, quando se compara com as duas multinacionais que tem no nosso segmento, né? No segmento de vernizes, mas também não é uma empresa nanica, podemos dizer assim, né? Ela já cresceu um pouquinho, apesar dos seus 2 anos, tem muito o que fazer, temos muito o que trabalhar, óbvio, né? Pô, mas já está se posicionando legal no mercado, sabe? O nome Top Coach, quando surgiu, obviamente ninguém conhecia, não tinha como ser diferente, né? Hoje o nome em alguns lugares já chega na frente. Pô, ouvi falar da Top Coach, puta, ouvi falar de vocês. Então, quando o nome chega na frente, facilita muito uma abordagem, facilita muito uma negociação, porque o nome está chegando na frente. Então, assim, e não dá para fazer tudo isso sozinho. Então, por que tem 2 sócios, né? Primeiro, as pessoas têm o hábito de chamar alguém para sócio por amizade, por familiaridade, e tá tudo certo, pode até ser, mas não dá para ser só por isso, né? Para ser sócio, eu tenho comigo, para ser sócio tem que cumprir 4 Cs aí, né? Que eu aprendi isso com o Thales Gomes, né? Primeiro é o caráter, que meus 2 sócios, obviamente, né? Tudo que eu falo aqui encaixa neles, não vou passando a repetir. Primeiro é o caráter, segundo é complementariedade, ou seja, eu sou um cara comercial, um dos meus sócios é o químico, se não tiver quem fazer o produto, não vai ter o que eu vender. E o outro meu sócio é o financeiro administrativo. Se eu também vender o químico fazer o produto e não tiver ninguém controlando as finanças e colocando a questão organizacional, também não vai para a empresa, não vai para frente a empresa, né? Então, é caráter, complementariedade, capacidade de execução, ou seja, o quanto cada um é bom em fazer aquilo, né? E o terceiro é comprometimento. Também não é ter sócio para ficar em casa e não fazendo nada, né? Então, assim, tendo esses 4 Cs, cara, a sociedade flui. E ela está fluindo. Então, cada um das suas áreas ali, obviamente, a gente sempre faz um alinhamento, claro, né? Isso tem que existir entre os sócios. Mas, apesar do seu desafio ser grande, eu estou curtindo muito a jornada. Está sendo muito gratificante, está sendo muito legal poder gerar empregos, poder, de certa forma, diretamente contribuir ali para que essa pessoa leve a renda para a família dela, sustento para a família dela. De forma indireta também, a gente tem muito prestador de serviços, a mesma coisa. Então, é a máquina, né? Girando. Eu já disse que, acho que eu já disse que algumas vezes, né? É a iniciativa privada que leva esse país para frente, né? A iniciativa privada que gera emprego, a iniciativa privada que paga imposto, a iniciativa privada que gera renda e por aí vai. Então, eu estou muito feliz em poder estar nesse ecossistema, nessa engrenagem aí, tá podendo fazer, de certa forma, a gente está contribuindo um pouquinho, pelo menos dentro da nossa região ali, que é em Diadema, cara. E a Top Coach é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de mim até chegar na Top Coach aí, né? É isso aí. O que veio antes aí até chegar a Top? Então, cara, eu sempre quis, desde que eu me lembro, assim, né? Eu sempre quis ganhar meu próprio dinheiro. Então, com 9 anos, né? Não foi trabalho infantil, supervisionado pelos meus pais. Já não bem claro. Mas antigamente... Não, que eu não quero romantizar. Não, alguém vai chegar aqui e falar, pô, 9 anos, cada um tem uma estrutura. Eu tinha uma estrutura familiar que me dava todo apoio. Eu não precisava trabalhar com 9 anos. Na verdade, eu não trabalhei, né? Eu só queria ganhar meu dinheiro. Não é que eu trabalhei, só queria ganhar meu dinheiro. E onde eu morava, tinha um cara que fazia eventos e ele pagava na época, eu estou falando de 90, mas 91, né? Ele pagava R$1 para cada 100 crachá, que você tinha que colocar o cordãozinho nos crachá, tinha 2 buraquinhos, né? Porque ele fazia eventos, então a cada 100 crachás ganhava R$1. Foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, né? Ou serviço, né? Emprego não, serviço. Obviamente totalmente informal, eu ganhava R$1 a cada 100. Eu ficava super feliz, cara. E R$1, trazer para os dias de hoje, dá, sei lá, 6, 7 reais. Pô, dá para comprar uns doces na época, dá para fazer algumas coisas, né? Foi a primeira coisa que eu lembro de fazer. E aí, sem entrar muito em detalhes, né? Eu moro, até hoje, eu moro na mesma região, e na época meu falecido vô, né, ele fez um caixote para mim, assim, com divisórias, já tive até uns 12 já, e colocava ali bala, saquinho de amendoim, chocolatinho, ia sair na vizinhança vendendo de porta em porta, velho, batia sem vergonha na cara, ou com vergonha, mas eu ia, e aí quando você percebia que aqueles compravam mais, eu só ia naqueles depois, né, aqueles que não compravam, eu deixava para lá, não tá perdendo meu tempo, né. Então eu já tinha umas técnicas de venda com 12 anos, né, cara? Foca naquele que te dá a receita, né? Se aquele te falou um não,
hoje eu falo, né, siga um preceito bíblico, né? Amor ao próximo, vamos ao próximo. O que falou não, é tudo certo, né? Você aprendeu o Pareto com teu avô. Exatamente, o Pareto com meu avô. Eu percebi que na quitanda tinha um movimento, quando era próximo de janta, eu parava lá, mano, com o meu negocinho vendendo doce. Enfim, cara, já trabalhei em feira com os meus pais, já vendi Cândida, cloro, desinfetante. Meus pais alugaram um salãozinho ali, eu tinha meus 14 anos, eu acho. A época que eu comecei a entrar no mercado gráfico, nos meus 14 anos. Um primo meu, na verdade, primo de consideração, ele é muito amigo, até hoje nós temos contato, mais de 30 anos de amizade, estudamos junto na primeira série. Ele chegou com já estava fazendo Senai, né, pré-impressão. Ele chegou com um cartãozinho assim e falou, cara, vai abrir inscrição lá de offset, que você não faz. Eu falei, mas o que é offset, né? Eu não fazia a mínima ideia. Aí ele mostrou esse cartãozinho e eu falei, tenho nada para fazer, vou lá ver o que é isso, né, cara? Passei como sexto suplente, alguma coisa assim, mas eu acabei entrando. E aquele cartãozinho, na verdade, é tipografia, né? Não é nem de offset. Eu fiz aprendizagem de 97 a 98, aí com cerca de 2 meses de curso eu consegui o estágio na Takano, que foi a primeira empresa, né? Da qual, durante as férias do Senai, ia trabalhar, e após a conclusão da aprendizagem, fui trabalhar literalmente. E era assim, do outro lado da cidade, cara. Acordava 15 para as 4 da manhã para estar às 6 lá, e era 12 horas depois que eu fui efetivado, né? Chegava em casa às 8 horas da noite, enfim. Já era ali no Marajoara? Isso, lá no Marajoara, exatamente. Nossa. Exatamente. Eu fiquei lá eu tenho muito orgulho, né? Meu primeiro registro em carteira, né? Foi 7 de maio de 97. Faltava uma semana para fazer 15 anos. Na época, ganhando R$60, equivalente a meio salário mínimo, né? Na época, o salário mínimo é R$120. O equivalente hoje de meio salário mínimo é R$606 hoje, né? Seria meio salário mínimo, né? Cara, com um cara de 15 anos, velho. Tava feliz pra caramba na época, né? Mas aí teve uma época que teve um ciclo de palestras, cara, e dentre as palestras que eu assisti, a primeira que eu assisti foi sobre Blanqueta do Pérez, Antônio Aparecido Pérez, que infelizmente veio a falecer há alguns anos, né? Foi o primeiro contato com o Pérez que eu tive a oportunidade de ser amigo dele, frequentar a casa dele, ser aluno dele, ser mentorado por ele, e podemos dizer que o Pérez foi um mentor para mim nessa minha trajetória inicial, né, na área gráfica, né? E a palestra dele me motivou a estudar. Aí eu prestei para a prova do técnico para 2002 também, como suplente, mas acho que foi segundo, terceiro, já deu uma melhorada. Aí deu uma melhoradinha. Aí eu entrei e não estava dando para conciliar, cara. Ficava 12 horas lá, ia para o Senai, chegava atrasado, chegava em casa, sei lá, 11 e pouco da noite para acordar 15 para as 4 da manhã, enfim. O Thiago, que participou aqui com a gente já, né? O pai dele tinha uma gráfica, o Thiago falou, pô, meu pai tá precisando de um cara lá e tal. E a gráfica ficava na Moca, né? Pô, aí eu pensei, segunda a sexta, horário comercial, vou conseguir estudar, vou conseguir vir andando pro Senai, né? Pedi as contas na Takano e fui trabalhar nessa empresa, que me facilitou muito a questão do Senai, né? Mas assim, eu saí de uma Takano, cara, tinha equipamento de ponta, enfim, uma puta empresa, e você vai pra uma empresa menor, e não é desmerecer a empresa, não é isso? Mas é um choque, né? Você chega, é completamente diferente ali, a maquinário, processo e tal. Mas eu eu precisei fazer aquilo que eu queria estudar, literalmente que eu queria estudar. E, obviamente, não podia parar de trabalhar, né? Mas aí, quando a gente olha para trás, já citei isso algumas vezes do Steve Jobs, né? O discurso dele, né? Se eu não tivesse feito isso, talvez nada estaria acontecendo. Porque lá, abriu suas portas para mim entrar na Printcore. Que foi aonde eu ingressei na área técnica, né? Como fabricante de tintas, né? Tintas e vernizes na época. Porque essa empresa ela usava produtos da Printcore. Então, facilitou ali a proximidade, abriu a vaga, eu concorri e por aí vai. Consegui concluir o curso técnico. Na sequência, emendei a faculdade aí, em 2004, né, com vocês. Só um detalhe, eu só fiz um semestre com vocês, né, efetivamente, porque eu peguei bomba já no primeiro semestre. Veja bem, né, aprendizagem técnica, passei como suplente. Na faculdade, eu pego bomba no primeiro semestre. Alguma coisa não tava boa. Não, ali foi injusto pra caramba. Nós já falamos. Foi a maior injustiça. Tudo bem, teve uma perseguição ali. Tem uma perseguição, acho que assim, cara, tudo que está acontecendo é porque tem que acontecer, né? Mas isso não foi motivo para nos afastarmos. Eu fiquei com 2 turmas, né? Uma que eu literalmente segui ao longo da faculdade e vocês que eu ia sempre na sala,
no intervalo, a gente saía junto, enfim, né? Nunca deixamos de ter esse vínculo, né? É engraçado que foi só um semestre, né? Um E a semestre. gente Foi manteve um um semestre. vínculo muito forte depois de tudo Exato, isso, né? E exato. Bacana. isso mostra o senso de grupo que a nossa turma tinha e o quanto foi injusto você ter ficado retido. Porque, cara, ninguém se conformava. A É, indignação foi total, né? Senão, você não teria permanecido como um cara da nossa turma, né? é. Exato, né? Mas tinha que acontecer, aconteceu. É lógico, É na época eu não queria isso. que acontecesse, claro, né? Mas enfim, mas devia ter alguns motivos, né? E teve. E aí, quando eu comecei a faculdade em 2004, nós começamos em 2004, né? Eu estava começando na Print Cor, né? E, cara, por muitos anos, meu almoço era um dogão com um brinde de Suco. Kisuka. Por muito tempo meu almoço foi assim, cara, pagando a faculdade, já querendo ser independente. Velho, não existe nada fácil nessa vida, cara. Né? Quem quer tem que ir lá e fazer acontecer e ponto, né? Enfim, terminamos a faculdade, né, em 2008, e eu já na Print Cor, Print Verniz, né, porque era tinta e verniz. E aí, eu não vou lembrar com exatidão agora, mas eu recebi uma proposta da própria Print Cor, Print Verniz para assumir a área comercial. Aí pensa, a área técnica direto para comercial como supervisor. Aí você chega numa equipe que está lá há muito tempo, meu, como assim técnico virar supervisor? Foi punk, foi muito difícil. E ainda garotão, né? Na época, garotão, e na época até falei para os diretores, meu, você topa? Eu falei, olha, eu me sinto preparado para tal, mas eu ainda não sou capacitado. Eu vou estudar, eu vou aprender. Porque assim, na vida é tudo estudo, cara. Não tem essa parada de, eu nasci com esse dom. Tem que estudar, irmão. Se você não estudar, esse dom não vai te levar a lugar nenhum. Messi e Cristiano Ronaldo tem dom pra caramba. E os caras treinam toque de bola todo dia nos treinos. Se eles não treinarem, talvez eles não iam ser o Messi e Cristiano Ronaldo que eles são. Então, assim, e aí em 2012, se não me engano, eu fui fazer uma faculdade na Embi Morumbi de gestão comercial e marketing, né? Que me ajudou muito com alguns conceitos, né, na área comercial, algumas técnicas, análise de métricas e por aí vai. É claro que você vai se desenvolver, você não pode se limitar ao curso que você faz, né? Você vai estudando, você vai se aperfeiçoando. E fiquei na Pitcom por 16 anos, desses 16 anos, cerca de 8 anos como supervisor comercial, muito parecido com o Vinícius na questão poder trabalhar no Overlock, palestras, viajando. Lá eu tive a oportunidade de sair também do país para fazer atendimento em outros países. E tenho muito a agradecer, né, por essa passagem que eu tive lá. Em 2014, eu voltei para fazer o técnico de pré-impressão. Então, assim, o Senai, eu tenho uma história enorme com o Senai, eu fiz 4 cursos no Senai, né, aprendizagem, 2 técnicos e superior. Quis fazer uma outra faculdade fora para ter essa vivência, fora que eu digo, fora do Senai, né, foi na Embi Morumbi. Para ter essa vivência, fiz. E aí, em 2020, né, foi para a gente começou aqui, né, eu decidi, já vinha com essa vontade, tá? Eu fui ver franquia de um monte de coisa aí, de café, de bolo, enfim. Eu fui ver aluguel de quiosque em shopping. Eu fui ver sobre fazer transfer em caneca. Ainda bem que eu não fiz, senão a Valéria que fez a nossa caneca e participou aqui, essa é uma concorrente bravíssima, né? Então, enfim. Então, assim, eu já tinha essa vontade de empreender. E aí surgiu essa oportunidade, né? Conforme eu já comentei no início, em 2020, eu saí após 16 anos, né? Saí da Print Verniz para estar empreendendo e tá abrindo a Top Coach, né? Da qual eu comentei aqui no início, né? Que obviamente está sendo o maior desafio. Assim como a Takano foi o maior desafio na ocasião, depois a Print Core e por aí vai. E está sendo uma jornada muito boa ao longo de todo o time, junto com todo o time, né? Interno, externo, que vem posicionando a marca muito bem, a gente vem fazendo um bom trabalho e se Deus quiser, terão muitos anos para contar de história aí do Oravante. E é isso, acho que essa é um pouquinho da minha trajetória aí. Da hora. Robert, você vê como é que são as coisas, né? A gente está aqui 18 anos que a gente se conhece, assim que a gente iniciou a faculdade, né? E eu tenho uma coisa que entrelaça com a sua aí, que o Pérez também foi um dos meus mentores, cara. Pérez, eu tenho um orgulho absurdo disso. Enfim, fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Um cara de uma fineza absurda, uma educação sem igual.
e extremamente técnico e um cara, uma figura ímpar, né? E ele quem me colocou na primeira gráfica que eu trabalhei, e aí depois foi engraçado que eu acabei não indo trabalhar com ele na época lá atrás, como é que era? Eu tô com Antares, não é Antares? Diacel. Na Diacel, porque ele já tinha contratado 2 amigos e aí ele falou, isso não tem outra vaga, mas pode deixar que se abrir a oportunidade é sua, e foi super curioso. E ele fez questão de me colocar nessa gráfica, era de um amigo dele. E depois também tem uma outra relação que você comentou aí, só fazendo um paralelo, que sobre essa questão sua na Atacano, né? Vocês falaram pra caramba aí, eu fiz um resumão, né? Para dar tempo de todo mundo falar, e aí eu fiz um resumão e Agora não você comentei complementa, pô. também. Então, e não comentei também o fato de todo mundo acha que é tudo muito lindo, maravilhoso, onde a gente está hoje, bem posicionado, né? Com todo esse esforço que a gente teve aí, com muita coisa pela frente. Mas a gente lembra aí de muito quem é da base Estadão aí, de TPM, vai saber o que eu vou falar, muita lateral polida, muita graxa, muita 12 horas, 15 horas, depois ter que chegar na facu lá e pescando e tal, né? Pegar o busão para a Zona Leste, acordar no outro dia, 4 horas da manhã, para estar de pé e voltar tudo de novo. Enfim, eu lembro até hoje dos tapão o Botana Brinca aqui participou, mas ele dava uns tapão na mesa para acordar a gente quando a gente estava dormindo na sala dele, na aula dele. E é isso, né? E tá E, certo, acho que a gente está ali e a gente tem que prestigiar também. O cara também está se dedicando para poder transmitir o conhecimento para a gente, né? Mas que não é fácil, não é fácil, não foi fácil, não será fácil, né? Vina, só para complementar aqui e finalizar, até em cima do que você falou, o Pérez, tenho certeza que muita gente passou batendo papo aqui com a gente, teve a oportunidade de conhecê-lo e, quiçá, ser aluno dele, enfim. E até mesmo muitas pessoas, eu tenho certeza que acompanham a gente, conheceu o Pérez. O Pérez foi um cara fenomenal. Foi um cara que marcou na minha vida. Tudo isso que você falou e profissionalmente um cara que conhecia demais. Era um cara assim absurdamente respeitado no mercado. Eu me espelhava muito nele, nele e alguns outros profissionais que eu admirava e admiro, né? Acho que a gente precisa se espelhar em alguém, né? E ele era uma das pessoas que eu me espelhava, né? E aí, outra coisa, tu comentou aí de 12 horas, cara, Atacano era 12 horas, segunda, sábado, domingo, das 7h30 até umas 4 horas, era porrada, irmão. E aí você falou, pô, as pessoas não vê o que passou e tal. É que nem eu falei, é que nem eu jogo videogame, né? Primeira fase, pra quem nunca jogou, é difícil pra porra. Aí quando você chega numa outra fase, continua difícil. É everyday porrada, é todo dia porrada, não tem nada de amaciar, não, cara. É aprender constantemente, é trabalhar pra caraca. Sabe, não tem facilidade, né? Quanto mais você vai passando de nível no videogame, mais difícil vai ficando as fases. Então é todo dia porrada. E só para finalizar, que eu não comentei, né? Falei tanta coisa aí, né? Também tenho a oportunidade de ser um dos jurados, né? Dos prêmios, Pini, os regionais, enfim, né? E também tive a oportunidade de ir por 2 vezes, sinceramente, eu não sei se vocês falaram, acho que não, tive a oportunidade de 2 vezes na Drupa, que uma foi em 2000, até perdi a noção de ano, cara, acho que foi 2012 e a última 2016 que eu fui. E, cara, é algo assim absurdamente animal, sabe? Quem tiver, né, oportunidade, tem que ir pelo menos uma vez na Drupa, porque a Drupa, ela é uma coisa de outro mundo, cara. Não só a experiência de você estar em outro país, que é ótimo, né? Outra cultura, você vivenciar outra cultura, você praticar o seu inglês, né? Quiçá, você praticar o inglês, de repente espanhol, que seja, você praticar outro idioma, mas você tá lá vivenciando a tecnologia, a evolução, a disrupção, enfim, agrega e agrega muito. E eu espero um dia conseguir voltar para lá. E é isso, senhores. Bom. É. Você falou de prêmio, a gente se encontrou no Prêmio Jabuti, né, Cabeção? Verdade, também fomos jurados, já uma oportunidade de Cara, ser uma vez, né? Prêmio Jabuti, né? eu cheguei no Jabuti, dali a pouco eu vejo o Thiago. Aí logo depois eu vejo o Robert.
Cara, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não sei, cara. Os caras mandaram um teleguiado ali e foi muito, ô Vina, foi muito Para legal. quem, para quem Te- não conhece, né, Robson, o Prêmio Jabuti é o maior prêmio literário do Brasil. É, Nós, obviamente, que não avaliamos nada na questão literária. Nós somos jurados da parte técnica, né? O quanto o livro estava bem impresso, bem acabado, bem feito. Nós fizemos a parte técnica do livro em si, mas Jabuti é o maior prêmio literário que tem no Brasil, né? não, foi muito fera, cara. Uma Foi vez, demais. engraçado, uma vez eu conheci uma pessoa, eu expliquei e perdeu a graça. A pessoa achou que eu era escritor, porque alguém me apresentou e falou, esse aqui é o Robinho e tal, não sei o quê. Ô, o Robinho é jurado do Jabuti. Nossa, jurado do Jabuti. Aí a pessoa começou a discutir, não, o negócio é cor, cara. Cor, é forma, é impressão, mas foi da hora. Ó, eu falei que ia finalizar, mas só, prometo que é a última coisa, tá? Já há algum tempo eu venho escrevendo, né? Não livros, né? Ó, escrevendo que eu digo algum conteúdo na internet. Se expor, literalmente se expor. Literalmente, a melhor forma de você aprender é você fazendo, né? Como a gente até falou aqui. Então, só para deixar uma deixa aí, né? No Facebook eu sempre estou colocando com conteúdos técnicos, normalmente sobre verniz, óbvio, né? E no meu LinkedIn eu sempre estou colocando um conteúdo de gestão ali. Então, quem não me segue, fica à vontade para seguir ali, quem sabe, né? Goste um pouquinho dos conteúdos que eu posto lá. Comenta também, né? Comenta lá, participa, interage. Eu gosto, Legal. cara. Robert Eu Almeida, tanto no também. Facebook, tanto no LinkedIn, é o Robert Almeida, é o mesmo. É, Eu gosto, bicho. Eu vi aquela do Pareto e foi curioso que a gente fez uma pesquisa em 2017 e deu Pareto. E aí, quando você fala, Presente. tem gente que acha assim: ah, não, esse cara tirou da cartola, ele tá chutando que é 80-20. Não, cara, na prática foi. E eu achei Ah, legal que você colocou lá. E eu achei muito legal porque fez o link na hora. E aquela do verniz, cara, o seu último, o que você colocou do verniz, bicho, é fundamental. Eu vou dizer mais. É, o conhecimento técnico ele está diminuindo, não só para quem é da área, mas também para leigo. A gente tem cada vez menos conhecimento técnico. Quando eu olhei o teu artigo, eu lembrei da época que eu era produtor. Cara, aquilo ali teria feito uma maior diferença do mundo para mim. E achei do e, caramba. Não, continue e faça mais. Botim, né? Quem sabe um dia, sei lá, compacte tudo aí e faça uma versão impressa. E não é nem com objetivo de ganhar dinheiro, é com objetivo de satisfação pessoal mesmo. E só um spoilerzinho, né? A Associação dos Gráficos do Paraguai, eles começaram a ver há algum tempo os meus conteúdos no Facebook. E eles me chamaram se eu topava traduzir esses conteúdos para ele postar nas redes sociais deles. Eu falei que sim, óbvio, né? olha que Então, Pô, que da sensacional. hora, cara. Que legal, cara. Que da mas é isso, hora. cara. Só que você tem que se expor. Se você não se expor, as oportunidades não aparecem. As oportunidades aparecem para quem se Tem expõe. que É isso aí. aparecer. Tem que aparecer. Eu Então, concordo. É, vamos lá, senhores. Legal. Bom, acho que tem alguma outra pergunta aí, Botinho? Eu, do lado de cá, o Robert, acho que foi bem. Só queria fazer esses dois complementos aí que eu achei sensacional. Depois de quase 20 anos juntos aí, se conhecendo, eu não tinha noção de que o Pérez tinha sido tão participativo assim na sua trajetória. ele Enfim, era um cara especial, né, cara? diferente, né? Diferente. Mas enfim, esse nosso episódio teve muita coisa aí, muito conteúdo, e infelizmente a gente ainda teve que deixar coisa de lado, né? Faz parte. É. E eu queria aproveitar aqui, agradecer aos meus amigos, o Robert e o Robson, e fazer um anúncio que a gente já conversou nos bastidores. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a comunidade Printcast e agradecer pela participação nesses episódios aí, hoje completando 22 episódios desse projeto magnífico. E eu estou me despedindo do projeto com muito orgulho, muito feliz por toda essa participação, essa trajetória que a gente teve até aqui. Vida longa ao Printcast, vou continuar perturbando vocês, assim como a comunidade,
agradeço demais pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, dando a cara, participando, brincando, dando risada, enfim, interagindo, dando sugestões e críticas, né, que faz parte, e também enriquecendo o meu conteúdo junto com vocês, assim como sempre, né, há quase 20 anos. Então, agradeço vocês dois, principalmente, em especial, um agradecimento em conjunto aí para a comunidade do Printcast. Espero que vocês continuem postando e contribuindo com a gente aqui, né? E continuem apoiando esses dois fenômenos aí do mercado. E quem participar aqui como os próximos convidados. E é isso. Obrigadão, um abraço e se cuidem, porque eu fico por aqui. Hoje é meu último episódio e sucesso para vocês mais uma vez. Fina, foi muito bom a trajetória até aqui. Se limitando a falar do Printcast, né? Lógico que a nossa trajetória não acaba aqui, mas em termos de Printcast foi muito bom esses 22 episódios gravados na presença de vocês dois, né? Falando mais de você que está se despedindo. E com certeza você vai continuar conosco ali, né? No grupo, falando, comentando, sugerindo que seja. Mas com certeza vai fazer muita falta. A Printcast já tinha a cara de nós três, né? Vai fazer muita falta, mas seja como for aí, né? Que seja sucesso para todos nós, que vamos continuar o Printcast, sucesso para você e que o Printcast continue por muito tempo aí. Valeu demais, Vina. Valeu. Até então. E valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar e que continue conosco aí. Valeu, gente. Robson? É isso aí. Pina, obrigado por tudo. Como eu falei lá no começo, as contribuições, a gente fez a 6 mãos isso aqui. Vamos seguir com 4 mãos. E eu gostaria de continuar recebendo dicas e puxões de orelha que você sempre deu aqui no nosso grupo, e suas contribuições são excelentes. E obrigado quem assiste a gente. E vamos embora, tenho muito orgulho disso aqui e pô, eu fico feliz pra caramba. Cara, o negócio é muito louco. É da hora. E eu tô contente. Não por acaso, vocês são 2 caras que participaram do diretório acadêmico que a gente teve lá no Senai. Pessoal, não é por acaso que a gente se juntou de novo. Acho que nós temos um espírito de equipe e de querer fazer as coisas pelo mercado, né? Primeiramente pela faculdade, pelo grupo de alunos, né? Pela comunidade de alunos da Faculdade de Senai, e depois pela comunidade gráfica. Isso só ratifica aquilo que a gente, desde lá de trás, já vem construindo nessa sinergia. Muito bom. Obrigado, Vina. Obrigado mesmo por tudo. Eu agradeço mesmo, agradeço de coração a vocês dois e agradeço a todos vocês que participam aqui com a gente e acompanham. Continue acompanhando a gente. Aliás, acho que a gente falou e não pediu para deixar o like aqui nesse episódio. Pô, logo o nosso episódio a gente não fala para deixar o like. Compartilha, né? Contribui com a gente aí para a gente poder explorar e escalonar ainda mais para outros gráficos desse mercado nosso a nível mundo. E é isso, galera. Obrigadão a vocês dois. Obrigado a vocês estão aí do outro lado da telinha. Seguimos em frente e pode ter certeza que eu vou ficar aqui acompanhando vocês episódio a episódio, dando sugestões, comentando. Quem sabe não aparece alguma outra enquete aí e eu, quem sabe, não seja premiado, né? Com auditoria, para ninguém ficar achando que é marmelada, hein? Com auditoria. E aproveitando que a gente é o primeiro episódio desse mês, né? Só já que tem oportunidade, não deixam de acompanhar também os próximos, né? Que é com o professor Pires. O Manolo Amato, professor Pires, né? Acho que dispensa aí a apresentação, o professor, ele é o apresentador do Boas Impressões, né, Robson? Consultor. Manolo Amato, que é uma das referências aí no segmento de atendimento técnico de papel e cartão.
E a Ivy Sasaki tem uma trajetória bem bacana, começou no começo de uma multinacional aqui no Brasil, então ela pegou toda aquela cultura inicial, aqueles primeiros colaboradores, chegou a ter uma microempresa e vem traçando essa trajetória profissional. Então não deixam também de acompanhar os próximos episódios que estarão muito bons. Muito legal. É isso aí. Até um lembrete aí sobre o Pires, para a galera de Norte e Nordeste. O Pires agora é superintendente da Andigraf, né, que é a associação de gráficos lá da região. Então, a gente espera que isso até nos ajude a ter maior amplitude lá. E, Robert, o Vinícius agora tá Carimbado! Essa foi no improviso, combinado. Tá carimbado. Tá carimbado. Valeu demais, galera. senhores. Valeu, Obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom. Ó, se cuidem aí. Vida longa e sucesso aí no podcast. Pra nós Gente, todos. Valeu, Fofuto. Tchau, Boa noite aí, valeu.